A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Senhor. Obrigada, Pai, por mais um dia de vida, Pai. Obrigada, Senhor, por mais uma vez poder ler a tua palavra, Senhor. Que ela nos inspire e nos direcione sempre a ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no segundo livro de Crônicas, aqui no meu canal você encontrará todos os dias um vídeo novo, já desde o primeiro Gênesis, né? Ontem a gente leu que a arca foi levada para o templo, né? Que Salomão terminou o templo, foi levada a arca, e hoje a gente vai ver o discurso e a bênção de Salomão. Capítulo 6. Então falou Salomão: O Senhor disse que habitaria nas trevas, e eu te tenho edificado uma casa para morada e um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei, olhando para o povo, abençoou a toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que tirei a meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome. Nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo Israel. Porém, escolhi a Jerusalém para que ali estivesse o meu nome. Escolhi a Davi para que estivesse sobre o meu povo Israel. Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: Porquanto tiveste no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isto no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, o teu descendente, esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que falou, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse. E edifiquei a casa ao nome do Senhor Deus de Israel, e pus nela a arca da aliança, em que está a aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. A oração de Salomão no versículo 12. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos, porque Salomão tinha feito uma plataforma de metal de 5 côvados de comprimento, de 5 côvados de largura e de 3 côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio. Então pôs-se em pé sobre ela, ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel e estendeu as suas mãos para o céu. E disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração. Que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, porque tu pela tua boca o disseste, e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, guarda ao teu servo Davi, meu pai, o que falaste, dizendo: Nunca homem algum será cortado de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que teus filhos guardem o seu caminho, andando na minha lei, como tu andastes diante de mim. E agora, Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi. Mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que te tenho edificado. Atente, pois, à oração do teu servo e à sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu povo faz perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que dissestes que ali porás o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo orar neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, que fizerem neste lugar. Ouve tu do lugar da tua habitação, desde os céus, ouve, pois, e perdoa.
quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe impuser juramento de maldição, fazendo-o jurar, e o juramento de maldição vier perante o teu altar, nesta casa, ouve tu então, desde os céus, age e julga a teus servos, condenando ao ímpio, retribuindo o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e eles se converterem, confessarem o teu nome e orarem e suplicarem perante ti nesta casa, então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados do teu povo Israel. Então torna a levá-los à terra que lhes tem dado a seus pais. Quando os céus se fecharem e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, confessarem teu nome e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá a chuva sobre a terra que deste ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de seara, ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, cercando algum dos seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda a oração e toda a súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo Israel, sentindo cada um a sua desgraça e a sua dor, e estender as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa. Dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temam para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Assim também ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas por amor do teu grande nome, da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo eles e orando nesta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faze conforme a tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e temam, como o teu povo Israel, a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que os enviares, e orarem a ti para o lado desta cidade que escolhestes e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares diante do inimigo, para que os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, caírem em si, se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo: pecamos, perversamente procedemos e impiamente agimos, e se converterem a ti com todo o teu coração e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que o levaram presos, e oraram voltados para a sua terra que destes a seus pais, e para esta cidade que escolheste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito. Então perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Oh, glória, Senhor, imagina só, né? Tá a Arca da Aliança ali, ele fez a oração perante o templo, perante a Arca da Aliança, pedindo a Deus que ouviste o povo, que se atentasse àquela casa, né? Que se atesse àquela casa, que se voltasse àquela casa.
Era uma casa especial, um palácio na realidade, né? Foi feito bem um palácio mesmo. Não houve uma mansão igual e nunca haverá igual aquela que foi feita, igual aquele templo que Salomão fez para Deus. E ali todos poderiam glorificar e exaltar o Senhor e tinham a certeza que todas as suas súplicas seriam atendidas, né? Contanto, obviamente, que fosse de coração e que se arrependesse de seus maus caminhos, né? Mas é maravilhoso ter Deus tão pertinho assim da gente, né? E a gente vai ver aqui a glória de Deus se manifesta no capítulo 7. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, ajoelharam-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000, e de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes serviam em seus ofícios, como também os levitas com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas diante deles, e tocando Israel estava em pé. E Salomão santificou o meio do pátio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não podia caber o holocausto, a oferta de manjares e a gordura. E assim, naquele mesmo tempo, celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. E no dia 8º realizaram uma assembleia solene, porque 7 dias celebraram a consagração do altar e 7 dias a festa. E no dia 23º do 7º mês, despediu o povo para suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo que bem o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e a seu povo. Imagina só, as festas duravam muito tempo, né? Já deixavam tudo preparado, eram festas grandes mesmo, que todo o povo comparecia, né? Inclusive comparecia não só na sua presença, mas inclusive com as ofertas. Afinal de contas, era somente com as ofertas que poderiam ser celebradas essas festas, né? Então todos eles devolviam o seu dízimo e voluntariamente também ofertavam sempre à casa do Senhor. Então não faltava mantimento à casa do Senhor e não faltava motivos também para comemorar. Afinal de contas, o templo do Senhor estava ali firme e forte e Deus se mostrou alegre, ele se mostrou que aceitou a construção do templo quando ele desceu fogo santo ali e encheu o templo da sua glória, né? Imagine a maravilha. Aí Deus aparece a Salomão no versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e se fizeres conforme a tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de teu reino
conforme a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostardes a eles, então os arrancarei da minha terra, que lhes dei, e a lançarei da minha presença, esta casa que consagrei ao meu nome. Então farei com que seja por provérbio e motivo de zombaria entre todas as gentes. E desta casa que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se entregaram a outros deuses, se prostraram diante deles e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Olha só que maravilha, né? Depois de tudo que ele fez, a construção que realmente demorou anos para ele construir o templo, né? Depois de tudo que ele fez, a comemoração e tudo, Deus ainda se voltou para ele, conversou com ele ainda. Imagina só que maravilha sentir a presença de Deus assim. E ele falando claramente, ele mostrou claramente que ouviu a oração de Salomão, né? Quando ele diz aqui, se o seu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, quando ele fala aqui, ainda que no versículo 13 aqui, se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu nome que se chama, se o meu povo que se chama pelo nome se humilhar, orar e converter, buscar a minha face e sair dos seus maus caminhos, então eu virei. Aqui, né, quando ele fala, né, se fechar os céus, isso só mostra que ele realmente estava ouvindo a oração de Salomão, né? Afinal, ele estava prestando atenção, ele realmente inclinou os ouvidos e ouviu tudo quanto Salomão disse, né? E mais uma vez ele reforçou aqui a aliança, né? Ele está nos dizendo aqui: anda nos meus caminhos, segue os meus preceitos, segue os meus mandamentos, que tudo lhe irá bem. É difícil, todo o mundo é difícil, para todo mundo, independente de se crer em Deus ou não. Para todos o mundo é difícil, todos nós temos algum tipo de problema, mas quem anda na presença do Senhor, não é que ele vai nos livrar dos problemas, ele vai nos mostrar a solução, que é bem mais fácil, porque o problema, se você esquecer dele, ele não vai esquecer de você, porque no dia seguinte ele está batendo a sua porta ali novamente. Então a melhor coisa a fazer é o quê? É resolver de uma vez. E quem anda com Deus, quem anda no caminho dele, tem essa certeza da solução, porque ele nos mostra a solução. Quando a gente está perdido, é só é só falar com ele, é só passar um zap para ele, que ele te ouve, né? Ele te ouve, ele te guia. Você tem que estar com o coração puro, tá com o coração consciente dele, da presença dele, e você peça a ajuda dele já na consciência de que ele concretizou, que isso com certeza a sua bênção virá. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, que esteja com essa pessoa que está orando comigo, derrama a Tua unção sobre ela, toque em sua vida, Senhor, toque em sua saúde, toque em seu espírito, Pai, transforme a vida dela, Senhor. Eu peço pela minha família, pelos meus amigos, Pai, derrama a Tua unção sobre cada um deles. Eu peço pelos Teus filhos, Senhor, que muitos lugares aí estão sendo impedidos de proclamar o Teu nome, Pai. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, proteja-os, Pai, conceda a eles discernimento para eles saberem o momento exato de agir, como agir, em que momento certo, para também não colocar em risco a própria vida, Senhor, a própria saúde. Derrama sua unção em cada um deles, Pai, proteja-os de todo mal, Senhor, que suas famílias também, que ficam muitas vezes, preocupadas em casa, sabendo do mal que estão correndo, do perigo que estão correndo, Pai. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. O mundo precisa de Ti, Senhor, o mundo está perdido. Abençoe para que o mundo
veja o caminho que está trilhando, Senhor. Tire a venda dos olhos desse povo, Pai, para que eles enxerguem o Teu nome, enxerguem o Teu plano de salvação, o Teu plano de libertação para todos nós, Senhor. Pois sabemos que o Teu desejo é que todos nós estejamos ao Teu lado um dia. Mas a Tua palavra diz também que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. E eu peço a Ti, Pai, que eu faça parte desse poucos escolhidos, Senhor. Que a Tua palavra esteja em minha boca, Pai. Que não seja o meu coração falando aqui, e sim a Tua mensagem seja transmitida a cada um que ouve este vídeo, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.